Olá, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, nós daremos início a mais uma aula de Física, data 18/8/2020, Física primeira série. O objetivo desta nossa aula será entender sobre as forças, peso, normal, tração e atrito, tá? Então, vamos lá? Sigam o vídeo aí com atenção, tá bom? Primeira coisa é nós entendermos o que é a força. Então, é toda a causa capaz de modificar o estado de movimento ou repouso de um corpo ou de o deformar. Então, nós temos três situações aqui de aplicação de força em um determinado corpo. A primeira situação, quando nós alteramos o estado de repouso de um corpo. Então, nós temos aqui um cachorro, ele está parado e possivelmente o dono dele está puxando, né, esse cachorrinho por uma corda. Então, se o corpo estiver em repouso e sobre ele atuar uma força, este pode entrar em movimento, que é o que vai acontecer com esse cachorrinho, né? A partir do momento que o dono está puxando ele está parado, ele vai começar a se movimentar. Então, ele vai sair do estado de repouso e vai para o estado de movimento. A segunda situação, quando nós alteramos o estado de movimento de um corpo. Então, aqui, se um corpo já estiver em movimento e sobre ele atuar uma força, o valor da sua velocidade pode aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui, o cachorro estava caminhando, ele estava em movimento. Ele se deparou com outro cachorro, então o dono ele puxou o cachorro para trás, ele fez uma força com o cachorrinho para trás. Então ele impediu que o cachorrinho se movimentasse. Então isso quer dizer que a velocidade desse cachorro diminuiu, né? Porque ele foi andando e do nada foi puxado, né? Até chegar ao estado de repouso, até ele parar. E o terceiro, quando causa deformação nos corpos. Então, quando os materiais de que são feitos os corpos não resistem à ação da força, sofrem deformação. No caso aqui, uma colisão de automóveis, né? Onde eles têm aí uma força sendo aplicada em cada um dos automóveis, eles estão ali, né, se colidindo de frente, e o material que esse automóvel é feito não resiste à força de impacto, né? Então, causa essa deformação. Então, o que é a força resultante? A força é uma grandeza vetorial. Por que a força é uma grandeza vetorial? Porque ela possui módulo, direção e sentido. Então, coloquei para vocês aqui um exemplo. Módulo, 3 newtons. Newton é a unidade de força, tá? Dentro do sistema internacional. Então, esse módulo 3 newtons quer dizer que o valor da força, 3 newtons. A direção, horizontal. Ou também poderia ser aqui, vertical. E o sentido, para a direita. Então, no caso, a direção aqui pode ser horizontal ou vertical, o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda, tá? Então, nós temos aqui duas situações, né? Os vetores para a mesma direção e sentido, nós iremos somar, que é o caso aqui, ó, desse exemplo, né? Nós temos duas pessoas puxando esse cachorro. Então, estão puxando aí para a mesma direção e para o mesmo sentido. E nós teremos vetores, né, para a mesma direção e sentidos contrários. Então, nós iremos subtrair. Porque aqui nós temos, né, uma força aí indo para a direita e outra para a esquerda. Então, os sentidos são contrários. Nós iremos subtrair. E o que é a força-peso? É a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. De maneira geral, é uma tendência que tende a puxar, então, os corpos para o centro. Então, 1 kg força é igual a 9,8 newtons. A fórmula que nós iremos utilizar para calcular será essa aqui, onde peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a força-peso, né, ela é dada em newton, a massa em quilograma e a gravidade ela vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em alguns casos, nós veremos aí 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, né, não está escrito, mas 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade na Lua é 6 vezes menor que na Terra. Por quê? Ó, 60 quilogramas na Terra e 6 quilogramas na Lua. Então, sempre a massa, tanto na Terra quanto na Lua, vai ser a mesma. O que vai mudar é o peso. E aí eu pergunto para vocês, massa e peso são a mesma coisa?
nós temos muito hábito, né, de, por exemplo, ir até uma farmácia ou se deparar com uma balança e dizer, né, meu peso é 70 quilos, né, minha massa é 70 quilos, mas eles são a mesma coisa? E aqui responde, ó, massa e peso são grandezas diferentes. A massa, ela mede a quantidade de matéria de um corpo. Então, cada corpo vai ter uma determinada quantidade de matéria. E o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local. Então, portanto, se você for até Marte ou a Lua, seja lá onde for, você supostamente estará com menos peso devido à gravidade local. Então, vai depender muito do lugar, né? Em qual local você está, porque o valor da gravidade varia. Mas a massa vai continuar a mesma, sem sombra de dúvidas, né? Então, foi o que eu coloquei para você isso aqui. Quando subimos numa balança, costumamos dizer que vamos nos pesar. Mas balanças, por definição, medem massa, tá? Então, o correto é você subir em uma balança e comentar que, por exemplo, seu peso aí é 70, né? Mas isso é só massa, não é peso. Então, o certo é medir a massa. O que é a força normal? Então, a força normal, ela também pode ser chamada de força de apoio. Então, é um tipo de força de contato exercida sobre o corpo que está sob uma superfície. Então, um exemplo, aqui nós temos uma mesa, nós temos aí, né, um recipiente. E por que que nós temos a força normal sendo aplicada? Ela está sendo aplicada nessa direção aqui, enquanto a força-peso está puxando esse material para o centro da Terra. O que a gente percebe aqui? Ó, eles são perpendiculares, né? Um está para cima e o outro está para baixo. Então, a força normal ela é perpendicular à superfície de contato, né? Que é onde esse material se mantém apoiado. Então, aqui tem assim a situação seguinte: nós temos aqui como se fosse uma rampa e nós temos aqui uma caixa. Então, a força-peso está puxando então para baixo e a força normal ela então está aqui, né, em contato com a superfície, né, exercida aqui sobre a superfície. O que é a tração? Então, a força de tração age sobre um corpo quando a gente está puxando por um cabo, por uma corda ou por um fio. Então, a tração aqui, por que ela tem setinha? Porque ele é um vetor, né? Então, ela tem direção, que é a mesma direção do fio, o sentido, sempre no sentido que nós iremos puxar. Então, no caso aqui, nós temos, então, a força de tração sendo aplicada, né? Nós temos uma bola sendo aí puxado por uma corda. Aqui, né, nós também temos essa mesma força de tração, só que aqui, no caso, nós temos uma caixa e a pessoa está puxando essa caixa, né? Que está ali apoiada sobre uma superfície. E aqui nós temos também a situação de uma esfera, né? Que está sendo aí puxado por esse cabo. Então, a força de tração, sempre quando a gente está puxando algo por um cabo, uma corda ou um fio. A força elástica. Então, a força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Então, nós estamos falando aqui de molas, né? Então, por exemplo, uma mola, um borracha, um elástico. Então, nós vamos ter essa força aí exercida. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Sempre vai ter essa força que vai puxar essa mola, né? Ou essa borracha, ou elástico, ele vai ter esse mesmo movimento. O que é a força de atrito? Um atrito é um tipo de força que está presente quando duas superfícies entram em contato. Então, é uma força que se opõe ao movimento. Por que vai se opor ao movimento? Porque eu tenho uma superfície aí, né, nesse caso aqui, eu tenho a superfície, eu tenho uma caixa. Então, eu tenho a força-peso, que está puxando ele para baixo, e eu estou aplicando uma força, né, nessa caixa para empurrar. Por que eu tenho a força de atrito? Porque aqui eu tenho uma superfície que ela é rústica, né, então ela vai conseguir aí fazer com que essa caixa tenha um atrito, impedindo aí esse movimento dessa caixa, né, dificultando. Então, a gente pode até ver que a parte aí dessa superfície, ela é rugosa. Então, é onde vai ocorrer o movimento. Então, um exemplo aqui, para colocarmos então em prática o que nós vimos no slide anterior. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 kg, qual é o seu peso na superfície da Terra e na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. No primeiro passo, vamos retirar aqui as informações do exercício.
Então, primeiro na terra. Está procurando qual que é o peso. A massa é 80 kg e a gravidade na terra 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, na Lua, procurando o peso, a massa é 80 kg, mas a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, nós iremos calcular qual é o peso na Lua e o peso na Terra. Primeiro, o peso na Terra. Então, nós vamos utilizar a fórmula aqui, né? A força-peso igual a massa vezes a gravidade. Então, a força-peso é igual. A massa equivale a 80 vezes a gravidade na Terra, 9,8. Então, quando a gente multiplica aqui, o peso na Terra é 784 newtons, né? Newton, porque é a unidade de força, né? De P, né? Da força-peso. Então, o peso na Lua, qual vai ser? Então, a massa é 80, a gravidade na Lua 1,6. Quando a gente multiplica aqui, então o peso na Lua, 128 newtons. E aqui o outro exemplo. Um astronauta com traje completo tem massa de 120 kg. Determine sua massa e seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a seguinte informação, que a massa, então, desse astronauta é 120 kg, a gravidade, né, na Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado, ele está procurando o peso. Então, força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a força-peso será a massa, 120 kg, vezes 1,6, que é a gravidade. Então, peso, 192 newtons. Só que nós vimos no slide anterior que a massa na Terra e na Lua vai ser a mesma, né? Então, a massa, nesse caso aqui, do astronauta na Lua é 120 kg. Então, no caso, é o mesmo valor aqui na Terra. Então, pessoal, com os slides, então, nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Entre lá na plataforma do Google Classroom, que nós iremos utilizar agora nas nossas aulas. Então, abra um arquivo no Word, assista a videoaula, depois responde o exercício no Google Forms, tá bom? E qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Então, até a próxima aula. Um forte abraço e todos fiquem com Deus, tá bom? Até mais.